As musas. De onde lhes viriam aos gregos, que não tiveram nenhum Moisés, nenhum Zoroastro, este saber dos deuses? Ora, eles também receberam uma mensagem que pode chamar-se revelação, no sentido mais pleno da palavra. Uma mensagem divina tal como nenhum outro povo a recebeu. Ela não lhes proclamou a majestosa grandeza de um Criador do mundo, de um legislador, de um Salvador. Falou-lhes do que existe, e assim como existe, quer signifique alegria ou dor para os humanos, dá testemunho da presença do Divino e de sua bem-aventurada majestade. A revelação dos deuses olímpicos pela boca das musas não é a de um Criador majestoso e legislador, mas é daquilo que existe. Os deuses olímpicos não se separam daquilo que existe. Essa iluminação lhes vinha de uma divindade particular, a musa, ou as musas no plural, visto como ela pode ser uma ou várias ao mesmo tempo. Elas são uma voz. Elas são várias ao mesmo tempo. A musa vem a ser uma figura única, que não se revelou a nenhum outro povo. Seu nome, o único nome grego que penetrou em todos os idiomas europeus, juntamente com todos os seus derivados, música, etc., a tal ponto se consagrou em nosso meio que corremos o risco de interpretá-lo segundo nossas próprias concepções do estético e do artístico. Nada poderia ser mais enganoso. A musa é a deusa da fala verídica, no sentido mais elevado. Os rapsodos e poetas, os enunciadores da verdade, dizem-se seus ministros, servos ou profetas, e lhe dedicam piedosa veneração. Verdadeiro culto. Píndaro chama a musa de sua mãe. Esses inspirados tinham clara consciência de que não podiam atribuir-se o que nós tão soberbamente chamamos de criatividade. Antes eram ouvintes e a própria deusa lhes era quem cantava. É o que já nos diz o primeiro verso da Ilíada. Canta-me, ó musa, a ira do pélida Aquiles. Não é o poeta que cria o verso, mas é a musa que canta no ouvido do poeta. A musa, ela canta, ela é a fala verídica. A musa fala a verdade. A gente já viu no último vídeo sobre usando o Malta, né? André Malta. Isso, André Malta. Verdade no sentido de realidade. Porque é uma ambiguidade, é uma fala ambígua para o homem, a fala da musa, né? O mesmo dizem muitos outros testemunhos da mais elevada poesia. Um belo exemplo encontramos em Alcmã, lírico coral do século VII a.C. Depois de ter feito ouvir sua voz, o coro de moças cuja canção ele pedira a ajuda da musa, exclama o poeta entusiasmado: eis que ressoa a musa, sereia de clara voz.
As musas são deusas da mais elevada hierarquia, a rigor de posição hierárquica singular. Não apenas são chamadas de filhas de Zeus, nascidas de Mnemosine, deusa da memória, são chamadas de olímpicas, e só a elas e seu Pai Supremo é dado este epíteto, aplicado, por certo, aos deuses em conjunto, mas dele e delas originariamente exclusivo. Ainda mais significativa, porém, é uma outra indicação, na verdade, a que melhor nos faz entender a missão e a essência das musas. Nós a devemos ao célebre hino a Zeus, de Píndaro, a rigor perdido, mas de que conhecemos em parte o conteúdo. Narra-se aí que Zeus, tendo consumado a renovação do mundo, perguntou aos deuses, absortos em silenciosa admiração, se algo lhe faltava para que fosse perfeito. E eles responderam que sim, faltava uma coisa, uma voz divina para proclamar e louvar toda essa magnificência. Rogaram-lhe então que engendrasse as musas. O Deus judaico-cristão, ele fala, né? Ele proclama ele mesmo. E ele é o criador e legislador. No caso de Zeus, depois que ele chegou ao poder, estabelecendo a ordem de todos os elementos que compõem o cosmos, os deuses disseram para ele que faltava a glorificação dele, ou seja, da obra dele, né? Aí ele teve as musas, através da deusa Memória. Os poetas, eles cantam, os poetas que vieram a partir de Hesíodo, eles cantam, e também do Homero, eles cantam o reinado de Zeus. Eles cantam essa ordem, honrando, fazendo a ordem ser. Porque aquilo que é aquilo que é cantado. Então, as musas e os poetas, eles são participantes da ordem. A ordem não emana de um Deus. A ordem, ela é uma configuração de todas as entidades, todos os entes e entidades, incluindo o homem como ente. E ele participa da ordem como poeta cantando, honrando gloriando aquela ordem, né? Você vê que os deuses, eles participam da vida em geral e também dos homens, e os homens devem fazer a função deles de glorificar isso. Em nenhuma outra parte do mundo se atribuiu jamais importância tão essencial ao canto e à linguagem elevada como no mito grego. A essência do mundo se consuma no cantar e no dizer. O que eu acabei de falar. O cantar, o dizer, a fala verdadeira, inspirada pelas musas, fala verdadeira, ou a fala da realidade. Isso consuma a essência do mundo. Faz o mundo, na sua ordem, ser. No canto que as musas entoam, ressoa a verdade do ser pleno de divindade, resplandecente desde as profundezas, a revelar, até mesmo no mais tenebroso e atormentado, a eterna glória e a venturosa serenidade do divino.